Mais um dia de EOFC Corinthians e tudo que você não pode perder sobre o nosso timão. Olha os destaques de hoje. O Corinthians vendeu joia da base para Portugal e mantém fatia dos direitos. Isso significa dinheiro. A outra coisa e a outra notícia de hoje é que o Memphis bateu em números o Yuri Alberto e algumas coisinhas eu vou mostrar para vocês. E a terceira notícia do dia é que o Corinthians vai receber uma bolada. Olha só o assunto dinheiro chegando e não dinheiro indo embora, né? Por causa de um ex-filho do Terrão. E a quarta notícia, de novo sobre Memphis, é que ele foi notícia na Holanda. O cara tá com moral, viu? E prestes muito logo a virar o maior goleador da seleção holandesa, o que é um baita feito. Bora então começar com EOFC Corinthians dessa sexta-feira, 1 de agosto. Comecei então com a primeira notícia do dia que, olha só, fiel, uma joia da base do nosso Corinthians está de malas prontas, viu? Na tarde dessa quinta-feira, o zagueiro Rafael Venâncio, de 19 anos, do Sub-20, foi anunciado como novo reforço do Famalicão de Portugal. Ele deixa o timão depois de 9 temporadas, já que estava no clube desde 2017 na categoria Sub-11. O contrato com o novo time vai até 2029. O Famalicão publicou no seu site que Rafael Venâncio cumpriu todo o seu processo de formação no Corinthians e era considerado um dos jogadores mais promissores da base. Na última temporada ele jogou pelo Sub-20 e também chegou a ser integrado na equipe principal. O zagueiro se despediu da Fiel nas redes sociais, dizendo que foi um sonho realizado defender as cores do timão. Ele prometeu que vai ser mais um torcedor, mesmo de longe. E também foi apurado que o Corinthians vai manter 30% dos direitos econômicos do zagueiro, viu? O que é ótimo para o clube. Inicialmente, o jogador vai disputar espaço na base do Famalicão, mas pode até subir para o time principal, que joga na primeira divisão de Portugal. Os valores da negociação ainda não foram divulgados, mas sendo divulgados eu comunico aqui para vocês. O Rafael Venâncio é um jogador bem polivalente, viu? Que começou como atacante, virou zagueiro em 2022, há 3 anos atrás. E pode atuar até como lateral esquerdo, resumindo, pau para toda a obra, né? Ele foi um dos destaques na conquista do Paulista Sub-17 de 2023, mas perdeu a Copinha 2024 por causa de uma lesão. No ano passado, chegou a ser relacionado por Mano Menezes até para alguns jogos do time principal. E agora bora falar de Memphis, porque ele bateu o Yuri Alberto em participações em gols. Olha só os números que eu vou falar para você aqui, hein? Preste atenção, que a gente pode comemorar, viu? Apesar aí, né, de um clima duvidoso do Memphis com o nosso Corinthians e a diretoria, mas ele tá voando e se tornou o jogador mais decisivo de 2025. O craque holandês liderou o ranking e continua agora, né, a liderar o ranking de participações diretas em gols, com 18 contribuições para a gente balançar as redes. Pensa só nos números do cara, hein? São 8 gols e 10 assistências do holandês nessa temporada. Com esses dados, ele supera até o próprio artilheiro Yuri Alberto, que tem 14 participações, sendo 13 gols e 1 assistência. O Corinthians já marcou 55 gols nesse ano de 2025 e o Memphis teve participação direta em 32,7% de todos esses gols marcados. É muita coisa, hein, fiel? Desde que chegou em 2024, o Memphis já soma 14 gols e 15 assistências, batendo 3 das 4 metas previstas em contrato, que significa muito dinheiro. E essa é a parte triste, né? E o contrato dele vai até julho de 2026. Então a gente tem mais um ano do cara no nosso clube se nada mudar. Se não rolar uma renovação, ele já pode inclusive assinar um pré-contrato com outro clube a partir de 1 de fevereiro do ano que vem. Quer saber mais detalhes do ranking de participações em gols do Corinthians? Agora eu falo para você, o Memphis Depay
18 participações, com 8 gols e 10 assistências. O Yuri Alberto tem 14 participações em gols, sendo 13 gols e 1 assistência. Depois vem o Thales Magno, que tem 10 participações em gols, com 6 gols e 4 assistências. Esse é o top 3 do nosso timão. Legal, né? Bom, vamos torcer pro clima ter ficado um pouquinho mais ameno, mais tranquilo, e a gente contar com o Memphis por mais um ano inteiro, né? E tem mais notícia boa. Nossa, que contraste com a semana passada, hein? Que contraste, porque ó, o Corinthians vai receber uma bolada com a venda de um ex-filho do Terrão. O Corinthians tem mais um motivo para sorrir. Ufa! O clube vai receber uma bolada com a transferência do atacante Gabriel Strefeza para o Olympiacos da Grécia. O jogador foi formado na nossa base e estava jogando no Como da Itália e foi vendido por 8 milhões de euros, cerca de 51 milhões e 400 mil reais. Como o Gabriel Strefeza jogou no timão dos 12 aos 18 anos, o Corinthians tem direito a 2,5% do valor total da transferência, por causa do mecanismo de solidariedade da FIFA. Isso significa que cerca de 1,2 milhões vão vir direto para o timão. E já vão ser sugados pelo Memphis, que está batendo meta atrás de meta, né? Então essa é a parte triste, mas ao mesmo tempo boa. O Gabriel Strefeza, conhecido na base como Gabriel Espeto, chegou a treinar com o elenco profissional, mas acabou não tendo chance no time principal. Com cidadania europeia, ele foi construir sua carreira na Europa, jogando por vários clubes da Itália. E não para por aí, viu? Porque o Corinthians também vai receber uma outra grana com a venda de Felipe Augusto. O atacante, que jogou no timão dos 13 aos 19 anos, foi vendido por 6 milhões de euros para o Trabzonspor, da Turquia. O timão tinha direito a 20% da mais-valia, que significa 600 mil euros, cerca de 3,9 milhões de reais. E vai para onde isso? Vai para o Corinthians? Pode ir, mas depois tem que ser repassado para o Memphis, porque o Memphis, resumindo, parece que está ganhando mais dinheiro do que o clube todo. Além disso, o clube ainda vai receber 2,5% do valor da venda do Felipe Augusto, que dá cerca de 1,2 milhões, por causa então desse mecanismo. As duas transferências, então, vão arrecadar cerca de 6,3 milhões. É um bom dinheiro. E adivinha para quem que vai? Pois é, vai tudo para o Memphis, com certeza absoluta. E ainda não paga, ainda vai ficar devendo o Memphis aí em uns 300, 400 mil, por aí, né? Bom, vamos para outra notícia. E o cara virou o dono do EOFC Corinthians, né? Porque mais notícia do Memphis. Por quê? Porque teve repercussão muito grande na Holanda do derby e o gol do Memphis Depay pelo nosso timão. Ó, o nosso craque tá brilhando demais, viu? Porque o gol de cabeça dele que deu vitória pra gente no derby contra o Palmeiras na última quarta-feira não só nos deu uma vantagem importante na Copa do Brasil, como também repercutiu positivamente na imprensa holandesa. O The Telegraph, um dos jornais mais famosos da Holanda, publicou uma notinha curta ali, mas de destaque, que já mostra o bom momento do atacante. Vamos considerar uma coisa, né? A Holanda falando do Corinthians no Brasil. Isso não é comum. E a manchete dizia: Memphis Depay marca mais um gol e é coroado. Já o Voetbal International, um portal holandês de futebol, destacou a ótima fase do jogador alvinegro. Eles lembraram que o Memphis marcou na rodada passada do Brasileirão e agora de novo no derby, dizendo que ele teve um papel significativo de novo no Corinthians. Eles ainda citaram o zagueiro André Ramalho, que também jogou na Holanda, então os caras deram uma moral pro André Ramalho também. Por fim, o Algemeen Dagblad de Rotterdam relembrou as polêmicas que o Memphis teve no começo da passagem pelo Corinthians e apontou como o gol serve como redenção do atacante, com a manchete de Memphis Depay provoca uma onda de aplausos com o gol da vitória do Corinthians contra o rival Palmeiras. Eles, inclusive, citaram todas as polêmicas de salários e a música que criticava o ícone do Corinthians, que é o Neto.
Esse gol do nosso craque não só nos deu a vitória, como também foi o primeiro gol dele em clássicos, que estava faltando, né? Gols importantes. Todo gol é importante, mas tem gol que tem peso muito maior. E desde que chegou no Timão, ele não tinha marcado contra um rival. Então, ainda por cima, acabou com um jejum de 3 jogos sem marcar na Neoquímica Arena. Então, muitas coisas boas, parece que a vibe está mudando, né? A partida decisiva das oitavas da Copa do Brasil contra o rival vai ser na próxima quarta-feira, dia 6 de agosto, lá no Allianz Parque. Então, bora torcer. O Memphis continua sendo vice-artilheiro do time, com 8 gols no ano, e o maior garçom, com 10 assistências. No total, ele já tem 47 jogos com o Corinthians e 15 gols e 14 assistências. Contra os números, não tem como debater, né? Vamos torcer para o clima continuar bom. E ó, esse foi o EOFC Corinthians. Se você chegou aqui ou se você está assistindo um corte, já sabe, se inscreve no canal. Isso que dá força, me dá motivação para continuar criando e fazendo as notícias para vocês aqui. Notícias exclusivas do nosso Corinthians. Então, até amanhã, sábado. Beijinho. Tchau, tchau.